Wala Wala! Qual é o tamanho ideal de batata? Vamos explorar o mundo da física por meio desses deliciosos tubérculos. A pergunta não é bem definida. Ideal para quê? Ideal para quem? Digamos que você vai cozinhar e a sua receita diz que você precisa descascar 1 quilo de batata. E aí você vai no mercado e a pergunta é: você leva 4 batatões de 250 gramas ou 10 batatinhas de 100 gramas? Bom, para entender essa questão, a gente pode aproximar as batatas por esferas. Isso é só para entender o raciocínio, depois a gente pode generalizar. O tempo para eu descascar a batata, ele é proporcional à superfície da batata. E a superfície de uma esfera é 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Quanto maior o raio da batata, maior é a superfície e mais tempo eu vou precisar para descascar. O fato desse termo ir ao quadrado diz que se eu descascar uma batata com o dobro do raio, eu vou levar 4 vezes mais tempo. Mas quanto de batata eu terei descascado? O peso da batata ele é proporcional ao seu volume. E no caso da esfera, o volume é 4/3 vezes π vezes r ao cubo. O fato desse termo ir ao cubo significa que se eu pegar uma batata com um raio de 2 centímetros, ela vai ter um volume 8 vezes maior do que uma batata de 1 centímetro de raio. Perceba que isso vale para qualquer forma. A área cresce ao quadrado e o volume cresce ao cubo. Se dobrarmos o tamanho de qualquer coisa, vamos ter algo 8 vezes mais pesado com 4 vezes mais superfície. Essa mera simetria entre a área e o volume vai ter implicações absurdas na nossa vida, na física, na química, na biologia, na verdade na nossa realidade. Vamos olhar, por exemplo, a questão da temperatura dos animais. Nós trocamos calor com o meio ambiente por conta da nossa pele, da nossa superfície. Quanto maior a nossa área, mais fácil é para a gente receber calor do meio ambiente, mas também é mais fácil para a gente doar calor. Então, animais de sangue frio, que precisam do calor de fora, que vivem em temperaturas quentes, querem ter uma área maior, que eles querem ter muita área comparado com o seu volume, porque assim eles vão poder receber mais calor. Agora, animais de sangue quente, que produzem seu próprio calor internamente e que vivem em regiões frias, têm um problema reverso aí. Porque já que eles já produzem o calor, o que eles querem é perder o mínimo de calor para o meio ambiente. Então eles querem diminuir ao máximo a sua área comparado com o seu volume. E aí, qual que é esse tamanho ideal? Qual é essa forma ideal? Um cubo tem mais área do que uma esfera de mesmo volume, enquanto que uma caixa de sapato tem ainda mais área, mais superfície do que um cubo do mesmo volume. Quanto mais um objeto é arredondado e compactado, menor é a sua superfície. Por exemplo, a esfera é a forma que mais consegue compactar o seu volume, enquanto que o plano é a pior de todas. Um animal como o elefante, grande e arredondado, ele precisa ter um metabolismo mais lento e gastar menos energia para manter a sua temperatura do que um leão ou uma gazela, embora eles vivam no mesmo ambiente, no mesmo clima. Isso porque ele tem menos superfície comparado ao seu volume do que os demais. Então, ele gasta menos energia para manter a sua temperatura. Na verdade, o elefante ele pode até acabar tendo muito problema para se resfriar. E é por isso que ele tem aquelas orelhas grandes, planas, que são grandes áreas, grandes superfícies que quando ele abana, ele consegue dar um refresco. Você já percebeu que os melhores ginastas são pequenos? Na verdade, uma época o pessoal até achava que ginástica olímpica fazia as pessoas não crescerem demais, as crianças ficavam pequenas. Mas isso é uma falácia, é uma bobagem. É igual você falar que basquete faz as pessoas crescerem. Acontece que existe uma seleção. O esporte, essa atividade, acaba selecionando as pessoas pequenas. Mas por quê? Por que as pessoas pequenas? Isso tem tudo a ver com a massa. Isso tem tudo a ver com a área e com o volume. E tem a ver com a massa também, obviamente. Acontece que na ginástica olímpica você precisa ter força relativa. Força relativa é você ter capacidade de erguer o seu próprio corpo, o seu próprio peso. Não interessa muito a força absoluta, não interessa se eu consigo erguer 200 quilos no supino e essas coisas todas.
Porque no final você só precisa erguer seu próprio peso, mesmo que você seja uma pessoa fraca, mas se você pesar muito pouco, isso é muito bom. Você vai conseguir fazer as coisas difíceis da ginástica olímpica. E o que acontece? O nosso peso, ele escala com volume, a gente já viu isso. Mas a nossa força, ela escala com a seção transversal dos músculos. Ou seja, isso escala com a área. Então, quanto mais você cresce, mais forte você é. Mas mais pesado você é também. E você é mais fraco em relação ao seu próprio peso. Você é mais fraco relativamente falando. Então, portanto, quanto menor você é, mais forte relativamente falando. E é por isso que os melhores ginastas vão ser pequenos. Bom, essa questão a gente pode explorar, sei lá, para uma formiga. Uma formiga ela consegue erguer 5.000 vezes seu próprio peso. E quando eu era pequeno eu achava, nossa, formigas são, sei lá, seres incríveis, são super-heróis. Mas não, é bobagem, isso é só uma questão de geometria, uma questão de tamanho. Se você pegar uma formiga e erguer ela para o nosso tamanho, crescer, pegar uma máquina e transformar, ela não vai erguer 5.000 vezes seu peso. Ela vai talvez erguer o mesmo que a gente, que é 1, 2 vezes o seu próprio peso. E daí a gente pode entrar nessa questão, já que a gente está falando de formigas, você pode se perguntar, se eu pego uma formiga e jogo ela no chão, a formiga não se machuca. Mas se eu jogar uma pessoa numa distância proporcional, que seria o mesmo queda de uma formiga, vai provavelmente morrer. E o fato da formiga não morrer e ela não se machucar é justamente pela questão da área por volume. A resistência do ar ela é proporcional à área do corpo. Quanto mais área, mais resistência do ar. Só que a força da gravidade é proporcional ao seu volume. O seu peso é proporcional ao seu volume. Então, objetos muito pequenos têm mais área do que volume. E eles têm mais resistência. A resistência do ar é capaz de parar, brecá-lo muito mais, porque ele tem uma massa proporcionalmente menor. E a gente pode estender isso para muito pequeno, para as nossas células do nosso corpo. Quando a gente olha nossas células, como é que elas funcionam? Elas requisitam nutrientes. Então elas são blocos que precisam de nutrientes que vêm de fora. E esses nutrientes têm que atravessar a parede celular por difusão. Então, quanto mais área você tem, mais superfície, mais difusão você consegue fazer. Você consegue trazer mais nutrientes. Só que as células, os funcionamentos das células, organelas, as coisas que a célula faz, depende do seu próprio volume. Quanto mais volume você tem, mais capacidade, mais processos e mais energia você precisa. Então você percebe que se a célula vai crescendo, chega um limite, porque ela vai ter a sua energia que ela consome vai se crescer proporcionalmente ao seu volume, mas a quantidade de nutrientes que ela consegue requisitar vai crescer somente com o quadrado. E é por isso que as células têm um tamanho limite, elas têm um tamanho ideal. Na verdade, todas as coisas têm um tamanho ideal. O nosso universo, se a gente for explorar, se você pensar, sei lá, que eu sou 1.000 vezes maior que uma formiga, mas as minhas células não são 1.000 vezes maiores do que de uma formiga. As células de todos os seres vivos são mais ou menos do mesmo tamanho. Não é exatamente verdade, e isso varia muito dentro do próprio corpo. A gente tem células de tamanhos muito diferentes, mas elas todas estão mais ou menos numa certa faixa. Não pode existir uma célula muito maior. Um dinossauro não vai ter uma célula 1.000 vezes maior do que a minha, e eu não tenho uma célula 1.000 vezes maior do que uma formiga. Elas são mais ou menos todas do mesmo tamanho. E eu posso estender isso para coisas como moléculas, tamanho de moléculas, tamanho de células, tamanho de seres vivos, tamanhos de montanhas, de planetas, tamanhos de estrelas. O universo todo tem uma escala. Essa escala não é aleatória, ela não pode mudar, não posso simplesmente inventar um outro mundo com outros parâmetros. Não funciona por conta da relação da área por volume. E é por isso que se eu encontrar um alienígena que tem uma vida parecida com a nossa, que precise de reações químicas baseadas no carbono e que use água líquida, né? Enfim, que tem uma vida como a gente entende, ele vai ter um tamanho parecido com o nosso. Não dá para encontrar um alienígena muito diferente. Ah, mas pode ser que ele veio de um planeta que a pressão era maior, a gravidade era menor, que sei lá o que, ele pode ser mais alto, mais baixo, ele pode ter formatos bizarros, mas não tamanhos aleatórios. Ele não pode, sei lá, ter o tamanho de uma montanha. Existe um limite físico
para que isso funcione. E é por isso que um monstro como o Godzilla nunca poderia existir. É simplesmente impossível, porque os ossos dele, mesmo que cresçam também, não tem como aguentar um peso que escala com volume. Não tem. Os dinossauros já chegaram nesse limite. Assim, os dinossauros já são seres muito grandes, mas assim, muito menores do que o Godzilla. E eles já meio que chegaram no limite. A vida, os seres vivos têm uma escala, têm um alcance, uma faixa limite de existência no nosso universo. Se você comparar com todas as possibilidades de tamanhos do universo, é uma faixa bastante restrita, mesmo que seja do tamanho de uma formiga até o tamanho de um dinossauro. Ainda assim, a gente está falando de uma escala mínima comparado com o universo. Todas as coisas do nosso universo têm uma certa escala para existir. Vamos falar um pouco agora das reações químicas. Você sabia que a gasolina líquida não é inflamável? O que é inflamável, na verdade, é o vapor da gasolina. Mas quando você tem um líquido e ele tem uma superfície de contato, ele começa, por ser volátil, a gasolina é bastante volátil, ela começa a vaporizar e cria uma camada de vapor acima. Mas quanto maior for a área de contato, mais vapor você tem. E, portanto, mais explosiva vai ser a gasolina. Então a gente já está entendendo aqui também a dependência das reações químicas com a superfície de contato. Mas por que os líquidos não são, em geral, inflamáveis? Isso acontece por conta disso aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, várias moléculas, tá? Imagina que tem milhões, aqui eu só tenho 5 bolinhas em casa. Mas o que acontece é que a área de contato, as reações químicas ocorrem na área de contato, na relação entre uma substância com a outra substância. Então imagina que a reação da gasolina, a gente vai ter aqui as moléculas de gasolina tentando interagir com o oxigênio. O oxigênio está por fora. Mas o oxigênio só vai ter contato onde? Na superfície. Embora o volume de gasolina é todo o potencial, toda a energia que eu tenho de gasolina, eu só consigo gerar uma reação nas bordas. E essa reação ela não tem como existir de uma maneira forte, como para dar uma explosão, no momento que eu tenho uma superfície muito pequena comparado com o volume. Agora, se eu vou abrindo, se eu vou pulverizando essa gasolina, se eu vou abrindo, eu vou gerando superfícies cada vez maiores comparado com o volume. Ou seja, volumes menores, superfícies maiores. E assim eu consigo gerar uma reação explosiva da gasolina. No momento que ela gera vapor, o vapor é o momento que todas as moléculas estão soltas, elas vão se desprendendo. E aí você consegue ter a explosão. E é por isso que as reações químicas dependem do tamanho da superfície por volume. Quanto maior a superfície, mais reativa, mais rápida, mais forte vai ser a sua reação química. Vamos falar agora de uma coisa mais mundana, por exemplo, embalagem. Você deve imaginar que o formato ideal de embalagem, se a gente quiser, sei lá, diminuir a quantidade de lixo, de produto, de plástico, de vidro e maximizar o volume, que é o importante do conteúdo, o formato ideal seria o quê? Seria uma esfera, né? Seria uma esfera. Mas isso aqui, uma esfera não para de pé, sei lá, né? Difícil, aqui até que ficou. Mas é complicado. Então você fala, ok, vamos fazer uma esfera, sei lá, chanfrada, cortar a base da esfera, mas não é muito anatômico também. Então, a gente tem uns cilindros, os cilindros são legais, né? Eles pegam bem e tal, dá pra ter um bom, segurar. Mas aí você fala, qual o cilindro, né? Então se a gente pegar, por exemplo, esse aqui, olha só como ele é compacto, como ele é bem, né, fechado, assim. Esse aqui seria um formato ideal, ele está maximizando o volume com menor quantidade de ferro, de metal, de alumínio, sei lá, acho que deve ser ferro, que ele tem. Né? Esse aqui também é bom, ó, tá vendo? Boa. Só que um cara como esse aqui, que é comprido, já não é tão bom, né? Ele tem muito mais material. Só que, assim, no nosso mundo, a gente tem, por exemplo, essa questão do marketing, de tentar empurrar, às vezes nem sempre o melhor produto para você, e nem com objetivos tão nobres, né? A gente acaba tendo no nosso mercado muita embalagem que tenta vender mais volume do que tem. Porque se você coloca uma embalagem toda assim, por exemplo essa, né? Você percebe que ela é comprida e ela acaba te enganando. Você fala assim, nossa, aqui tá vindo muita coisa.
Mas não tá, isso aqui é muito pouco volume, é muito mais área do que comparado com qualquer um desses aqui, isso aqui não vem nada, isso aqui vem muito pouco. Mas a gente acaba olhando e fala, ah, parece que é muito, e compra. A ideia da embalagem é te induzir ao erro. Você acaba gastando, consumindo mais lixo, a gente acaba produzindo mais lixo por conta de uma questão dessa que não é a mais nobre. Então, esse é talvez um dos problemas que a gente tem, uma questão mais nefasta que a gente tem que enfrentar. A gente pode estender essa questão de área e volume para questões muito mais básicas, muito mais primordiais do nosso próprio universo. A questão de por que a gravidade cai com o quadrado da distância, por que a força eletromagnética cai com o quadrado da distância, tem tudo a ver com essa questão geométrica. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Mas agora você pode responder a pergunta: qual é a batata ideal? Bom, quanto maior e mais arredondada for a batata que você escolher, mais batata você ganha para cada minuto descascado. Assim, se você descascar 10 batatinhas de 100 gramas, você vai gastar 35% mais tempo, mais trabalho, do que descascar 4 batatões. Por esse vídeo é isso. Obrigado e até o próximo devaneio.